Olá pessoal, muito boa tarde, ou talvez bom dia ou boa noite, não sei qual é a hora que você vai ver esse vídeo. Mas o intuito desse vídeo é simplesmente ajudar vocês na interpretação da rede aí no Pará. Vocês que estão na linha de frente são peças fundamentais para a gente concluir a venda do sistema solar. Mas para que você faça uma venda bem feita, é necessário que você entenda algumas particularidades. E eu vou estar explicando para vocês como é que funciona a rede aí, no caso, o sistema urbano de rede 127/220 volts. Tranquilo? Eu vou explicar simplesmente a instalação urbana. Depois eu vou fazer um novo vídeo explicando as peculiaridades relacionadas à instalação rural, né, que encontra algumas diferentes aspectos relacionados à equatorial. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente ter uma ênfase, eu vou entrar aqui, no caso, nas categorias de padrão, né, de entrada da equatorial. E para você entender um pouquinho, vamos ver quais são os modelos de padrão que se encontra na Equatorial, não só a Equatorial Pará, mas a Equatorial onde é atendido pela tensão 127/220 volts. Né? Repare que no caso do Maranhão e Goiás e Piauí não é atendido por esse nível de tensão. E no caso, existe a peculiaridade que nessas localidades, nesses estados, né, não tem a instalação bifásica. Né? Vamos lá. Existem 3 categorias de atendimento, né, para clientes do grupo B. A primeira dela é monofásica, a segunda bifásica e a terceira trifásica. Lembrando que quando a gente fala em atendimento monofásico, nós estamos pegando e falando que é o atendimento entre fase e neutro, ou seja, uma tensão de 127 volts. E a tensão de 127 é adquirida na diferença entre o neutro e a fase A, ou seja, uma diferença de potencial, que é de codinome tensão elétrica, que é dado em volts, né? Se eu tiver, no caso, do neutro para a fase A, eu vou ter 127. Do neutro para a fase B, 127. Do neutro para a fase C, 127. Então, qualquer uma das fases que eu medir entre fase e neutro, eu vou ter a tensão nominal 127. É claro que essa tensão não é fixa, ela é variável dependendo da demanda da rede, do fluxo, né, do TAP, do transformador. Para você entender o que é TAP, é só essa pecinha que está aqui do lado que a gente faz uma regulagem elevando ou rebaixando o nível de tensão do transformador, dependendo do que está chegando no primário, aqui em cima, essa parte de cima vai sair no secundário. Mas esse não é o foco. Vamos lá, continuar. Bom, e para nós conseguirmos, no caso, o 220, lembrando que o nosso inversor, que aqui no Tocantins é monofásico, que a maioria dos inversores, né, para dizer 99% dos inversores vendidos no mercado de pequeno porte, ele tem a tensão de 220. Até 10 kW, ele é na tensão de 220. E aqui no Tocantins, se a gente fosse ligar, a gente ia ligar em fase neutra. Porém, como o inversor, a tensão dele é 220, eu preciso atingir um nível de tensão 220. E no caso do Pará, eu consigo como? Ligando entre duas fases. Se eu ligar entre fase A e fase B, eu tenho 220. Se eu ligar, entre fase A e fase C. Se eu ligar entre fase A e fase B, eu vou ter 220. Se eu ligar entre a B e a C, eu vou ter 220. Então, toda vez que eu chegar numa rede trifásica e eu queira instalar um inversor monofásico, eu vou ter que ter pelo menos 2 fases no local. Se eu tiver o sistema trifásico, eu tenho que ter um cuidado, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Mas se eu tiver uma rede bifásica, eu tenho que pegar e obedecer esses critérios. Eu tenho que ter uma tensão, uma diferença potencial no caso de 220 volts. Para você ter uma ideia, o padrão monofásico que a gente tem aí, a gente tem fase e neutro. Ou seja, a fase é esse condutor aqui e o neutro está esses dois do centro. Aqui é a entrada e aqui é a saída. Aqui fase e aqui neutro. Repare que nesse padrão eu tenho a tensão de 127. Porém, o nosso inversor, ele é 220, né? Aqui eu coloquei os medidores, mas na verdade eram os inversores, tá? Os inversores são 220, não os medidores, é inversores. São 220 e não devem ser ligados em 127. Ou seja, se ele é fabricado para trabalhar com nível de tensão de 220 e eu estou inserindo 127, ele não vai funcionar. Porque a tensão de saída, para ele enxergar na rede, ele vai acusar um erro de subtensão, ou seja, a tensão de saída não está adequado para ele injetar uma tensão de 220. Tranquilo? Prosseguindo mais um pouco para frente, nós encontramos a medição bifásica. Esse sim. Esse nós temos a tensão de 220, como a gente viu ali anteriormente. Se eu quiser pegar e ligar um sistema aqui de 10 kW, eu posso ligar nessas duas fases. Eu vou pegar o fio preto e o fio vermelho, eu vou ter 220 e ligo no meio inversor, mas juntamente com o condutor de proteção, que é de codinome aterramento, né? A gente vai conseguir o 220. Porém, tem também a rede trifásica, que eu tenho, no caso, 3 fases. Tenho o preto, que é uma fase, ou esse cinza que é outra fase, e o vermelho que é outra fase. Obviamente, se eu pegar entre qualquer uma dessas duas fases, eu pegar as 3 juntas, né, no sistema trifásico, eu vou ter um sistema trifásico 220. Né?
Vamos fazer uma particularidade relacionada ao sistema fotovoltaico. Quando nós temos um sistema fotovoltaico comum, ligado desse daí, no caso, no Pará, nós vamos ter um inversor de 10 kV, 10 quilowatts. A característica de ligação desse, mesmo que seja uma rede trifásica, no caso eu tenho neutro, fase A, fase B, fase C, eu posso ligar ele na rede tranquilo. Repare que aqui eu tenho o meu aterramento, aqui eu tenho o meu barramento de terra, aqui eu tenho os meus DPS, que funciona como um filtro. Atenção que é acima do limite, ela joga para o aterramento, escoando, protegendo, assim, no caso, o nosso inversor, né? E com isso ele está protegido. Repare que, para nós identificarmos, no caso, esse inversor, nós precisamos de duas fases. No caso que eu estou usando a fase A e a fase B, mas eu poderia usar qualquer uma das fases, poderia ser A, C ou B e A, C, contanto que eu conseguisse a diferença entre as duas fases, eu iria conseguir funcionar esse inversor tranquilamente. Porém, repare que, na diferença dos três aí, para essa potência de inversor, eu vou ter uma corrente de 45,45 amperes, tanto no fio da fase A quanto no fio da fase B. Como é que eu descobri isso? Se você reparar pela calculadora, você vai pegar a potência do inversor no sistema monofásico, né? No caso aí, entre dois fios, né? No caso, assim, está chamando de monofásico, né? Ele é bifásico, né? Monofásico aqui para nós, aqui no caso do Tocantins, mas o cálculo é o mesmo. Eu vou pegar a potência dele, no caso, ele é 10K, quer dizer, o K vale 1000, então seria 10.000 watts, dividido pela tensão, que seria 220, eu vou ter a minha corrente de 45,45, deu uma dízima aí. Então, é assim que a gente consegue. Mas você pega e fala assim, mas e se eu vou ligar dois inversores? Pessoal, não é recomendável você pegar e ligar dois inversores. Você vai ter um problemaço e vai trazer um problemaço para a engenharia e vai trazer, no caso, um superdimensionamento dos condutores. Como assim? Imagine que a gente tem aqui, no caso, as três fases sendo alimentadas. De modo que, se você reparar bem, você vai ter, no caso, a fase A entra aqui no meio, a fase B vai entrar aqui nessa ponta e a fase C vai entrar nessa outra ponta aqui. E de forma que elas alimentam o barramento e vai alimentar cada um dos dois disjuntores aqui do nosso inversor. Esse aqui vai para o inversor, esse aqui vai para outro inversor. Repare que, apesar de a corrente ser 45, né, que sai de cada inversor, eu tenho um disjuntor de 63. Porque se eu colocar de 45, o disjuntor, por qualquer fator de temperatura, alguma coisa, ele vai desarmar, né? Então ele tem que permitir que passe essa corrente. Se tiver algum surto interno dele, aí sim ele vai entrar no estado de bloqueio, um curto-circuito, que a corrente tenta ir ao infinito em questão de fração de segundo, ele vai desarmar e entrar em estado de proteção. Mas tem uma peculiaridade. Repare que quando eu tenho, no caso, dois inversores, eu tenho, no caso aqui, esse inversor de baixo aqui, está sendo utilizado na fase C e na fase B. Já esse outro inversor aqui está sendo utilizado na fase B e na fase A. Reparou que, na realidade, esse inversor está usando a fase B e esse também eu estou usando a fase B? Olha o que acontece com a fase B. De modo que, para a rede, quando está sendo injetado, eu tenho uma corrente nessa fase aqui, que é esse preto, na fase A, eu tenho 45 amperes, na fase C eu tenho 45 amperes, mas na fase A, que está sendo duplicada nos inversores, eu vou ter 90 amperes. E o que acontece? Eu preciso de um condutor que permita a passagem dessa corrente, né? Dessa corrente de quanto? De 90,9 amperes. Então, o sistema está todo superdimensionado, encarece o sistema. Então, é vedado esse tipo de ligação. Repare que até o barramento tem que ser de 100 amperes, né? Para você ter uma ideia, existem alguns tipos de condutores. Esse condutor aqui, isolação de PVC. O condutor de 10 mm permite a passagem de uma corrente de até 50 amperes. Claro que tem alguns fatores, né? Digamos que aqui a gente esteja utilizando o método de instalação mais usado que a gente utiliza aí, eletroduto de sobreposto, seria a categoria B1, né? E desprezando alguns outros fatores aqui que não vamos levar em consideração agora. Mas essa de 10 milímetros comporta 50 amperes. Se a gente tem no inversor 45 amperes, esse cabo aqui comporta essa corrente tranquilo, né? Deixa passar a corrente com folga. Mas repare que naquele lá que foi duplicado, que é de 90, repare que o cabo de 16 não comporta, o cabo de 25 não comporta, o cabo que vem comportar é o cabo de 35 milímetros. E isso vai ser a categoria de PVC, que tem um nível de tensão ali até 750 volts. Mas se a gente utilizar um outro condutor, digamos que vamos usar o condutor XLPE, né? E como é 3 condutores carregados aqui, ele cai para ele cai aqui para 16, ó. Repare que eu posso pegar e colocar o cabo 16. Eu tinha colocado ele aqui, mas ele cai para 16. Não, mas se bem que aqui é 3 condutores carregados. O sistema é trifásico, então ele não cai nessa categoria aqui de 2. Não é um sistema monofásico, é um sistema trifásico, porque eu tenho 3 fases sendo utilizadas ao mesmo tempo. Então ele vai para 25. Repare que quando eu utilizo 2 inversores, eu estou superdimensionando o sistema, né? Eu estou superdimensionando os condutores, o barramento, então o sistema vai sair mais caro, né? E aqui tem uma peculiaridade. Então, quando tem 2 inversores, o ideal é que você não faça uma venda com 2 inversores. Eu quero ter um sistema equilibrado entre as 3 fases. A mesma coisa de eu ter um sistema trifásico é eu instalar 3 inversores, né? Eu
tinha que ter uma potência aqui assim de 20. Beleza, vamos colocar 3 de 7. Colocou 3 de 7, dá 21. Né? Eu vou ter um sistema equilibrado entre cada uma das fases. Todas as fases vai estar sendo utilizado em comum acordo. A gente vai fazer o dimensionamento geral, todos os condutores, todos os dispositivos têm a mesma corrente. Vamos fazer um dimensionamento coerente. Né? Aí, ou seja, o sistema que você for pegar e colocar 2 inversores na rede trifásica não é recomendável, é proibido, tá bom?